A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde de domingo para todos vocês que estão conectados no canal da nossa igreja do YouTube. Então é um prazer ter você aqui comigo nessa tarde, com a gente, né? Nessa tarde. E essa tarde será muito especial, com certeza. Você está numa série que se chama Edificando na Fé. E eu creio que tem sido de grande bênção para muitas famílias, para muitas pessoas, né? Que têm ouvido esses testemunhos maravilhosos. E hoje não será diferente, né? Nós temos um testemunho abençoado para você e a sua casa, para que vocês sejam edificados. Amém? Então eu gostaria de, nesta hora, pedir a você que compartilhe esse link para que outras pessoas então possam ouvir e serem abençoadas através do testemunho que vai ser dado nessa tarde. Então nessa tarde eu tenho o prazer de receber comigo uma pessoa muito querida, que está há muitos anos já na nossa igreja, a Cris Keller. Seja bem-vinda, Cris. A paz, apóstola. A paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui, nervosa, mas é muito bom estar aqui. É um prazer ter você, né? E amém. Nessa tarde a Cris vai contar então pra gente um testemunho maravilhoso, muito marcante. E eu gostaria que você não saísse daí, fique até o final, para que você possa entender tudo aquilo que aconteceu, né? Todo o milagre de Deus, né? Porque foi um milagre. Com certeza. Então vamos lá, né, Cris? Vamos. Então, tudo começou quando eu tinha uns 12 anos de idade. Eu tive um problema hormonal e fiz um tratamento durante algum tempo e foi constatado que eu não poderia gerar filhos, que eu não teria filhos. Eu cresci com essa ideia na minha mente, que eu não poderia ter filhos. E eu me casei e depois de um tempo, mais de um ano, a vontade de ser mãe era grande. Eu sempre fui muito apaixonada por criança, mas eu tinha o medo de querer ter e não poder ter, né? Quando eu me casei, o Carlos começou a falar que queria mais filhos, que queria filhos, e eu tinha medo. Eu falava que eu não queria filho não, de medo, né? Aí fui procurar, aí a vontade era muito grande, eu fui procurar um médico para saber o que fazer. Primeiramente eu fui sozinha, procurei o médico, mas eu tinha muito medo, e o medo me fez ficar muito mal. O Carlos falou que eu estava muito deprimida e tudo. Aí fui no médico, conversei com ele falou assim, bom, a gente tem vários caminhos a seguir, mas vamos começar com taxa hormonal e essas coisas. Aí eu voltei para cá, e esse médico conversou muito comigo. Ele é paraguaio e ele gosta muito do Brasil, falava muita coisa em português. E ele conversou muito comigo, me distraiu muito, e eu voltei para casa e o Carlos falou, nossa, você tá diferente, o que aconteceu? O resultado foi bom? Eu falei, não, ele ainda vai começar a fazer, a gente não sabe de nada ainda. E aí o Carlos, na próxima consulta, o Carlos quis ir comigo para conhecer o médico e falou para ele, eu quis vir aqui porque o senhor mudou a afeição da minha esposa, ela está muito alegre, ela está muito feliz e eu queria conversar com o senhor. Aí ele começou a explicar, né, que ele não sabia ainda o porquê que eu não podia ter filho, os exames deram que eu não tinha... Então constatou nos exames que realmente você não podia ter filhos. Não podia, eu não tinha taxa hormonal suficiente, eu não ovulava, era como se o caminho das trompas estivesse fechado, só que ele não via nada no exame, o exame não mostrava o que estava tampando. Qual que era o real problema, 100%. Aí ele começou a fazer taxa hormonal, eu ia no médico toda semana, 2, 3 vezes na semana às vezes, para tirar sangue, para medir taxa de hormônio e essas coisas. É um tratamento, né, que estava fazendo para poder... ele chamou de depistagem, parece, que é para tirar o que era as hipóteses, né? Para achar o que poderia ser e saber qual tratamento ele iria seguir, se precisava de fazer aquele inseminação, esse tipo de coisa. Aí a gente começou a fazer esse tratamento, eu já estava nisso há quase 6 meses, mais ou menos. Há quase 6 meses fazendo essa contagem e não achava. E não dava certo. Aí nós começamos a conferência profética, né, na igreja, foi a primeira que teve. Isso, que vieram aqueles profetas de fora. Todos os profetas de vários lugares, vários países. Isso. Aí era a semana toda, né, de conferência na igreja, e na quarta-feira, eu tinha ido no médico na segunda-feira, e fui na quarta-feira, a mesma coisa, e ele falou pra mim que não, que tava tudo baixo, não dava certo. Aí na quarta-feira eu saí do médico e fui pra igreja, era lá na rua de Dugar ainda. Fui pra igreja, e depois do culto, depois da pregação, fizemos uma fila com todos os profetas que vieram de fora para receber oração. E o apóstolo falou que era para todo mundo ir receber oração. E eu estava muito mal aquele dia, eu estava muito desanimada. Eu fiquei sentada lá no fundo, perto da escada que subia lá pro mezanino, sabe? Falei, não vou lá não. Aí quando ele falou que era para levantar todo mundo ir, eu falei, opa, eu tenho que ir também, né? Ele falou para todo mundo ir. Pra não ficar de fora, né? Aí eu levantei e fui. Cheguei lá, a esposa do apóstolo Miguel, que foi orar por mim, ela falou, o que você quer?
Eu olhei pra cara dela e falei, não sei. Aí ela falou, mas não tem nada que você quer muito? Eu falei, filho. Assim, eu falei meio que parece sem acreditar no que eu tava falando, sabe? Aí ela foi, orou por mim. Eu falei amém, virei as costas e voltei pra cadeira. Eu saí dali. Tipo, sem esperança, estava desacreditada, né? Depois de 6 meses de tentativa de saber. Exatamente. Desculpa, cortei uma coisa. Antes disso, antes de começar essa conferência, o apóstolo, no meio de uma pregação, ele falou assim, quem aqui quer ter filhos? E quem quiser ter filhos, levanta a mão, fica em pé e levanta a mão para o céu, que Deus está entregando presentes. Sim. E aí, na hora, eu levantei, né? Pulei de pé e recebi a oração e eu vi, descendo na minha cabeça, uma caixa de presente. A caixa brilhava, era uma caixa muito linda. E eu recebi aquela caixa. No final do culto, uma irmã que sentava bem no fundo, esse dia eu estava sentada bem lá na frente, e ela falou assim, Cris, você recebeu o seu presente? Eu falei, sim, eu recebi. Ela falou, eu vi, desceu uma caixa em cima de você. A caixa que eu tinha visto, ela descreveu. A diferença é que ela conseguiu ver o que tinha dentro da caixa. E eu não via, né? Eu via só a parte de baixo. Aí eu falei pra ela, o que você viu? Ela falou, não vou te contar, se Deus não te mostrou, porque é surpresa. Aí tá bom. Aí, não me lembro quanto tempo foi depois disso, mas aí começou a conferência. Na quarta-feira eu fui lá receber a oração. Ela orou por mim, quando eu saí dela, virei as costas, eu não tinha conseguido chegar no final da igreja ainda, que eu estava sentada lá no fundo. Eu comecei a sentir uma dor muito forte na barriga, na minha cabeça. Eu comecei a não ouvir o que estava em volta de mim. Eu quase não consegui chegar no final da cadeira. Quando eu fui chegando da fileira, a Naira olhou para mim e falou assim, Cris, você tá bem? Eu falei, não. E já caí na cadeira meio que assim, eu não tinha reação. Sentindo mal. Sentindo muito mal. E era uma dor que eu revirava assim na cadeira, eu me dobrava e a Nair ficou meio desesperada e gritou o Edinho desceu lá do mezanino, começou a orar por mim, falou que estava repreendendo o espírito de morte. E aí É muita emoção, né? Só quem passa que sabe, né? O que passou. É porque é incrível você sentir no seu físico Deus fazer um negócio que ninguém tá fazendo. É você e Deus. É Deus colocando a mão e mexendo e agindo poderosamente. Eu não consigo esquecer esse momento, essa sensação. Eu sinto, às vezes, quando eu lembro, eu começo a sentir de novo. Assim, não a dor, mas dentro, como se né? Deus estivesse me tocando, sabe? É muito incrível. E aí a Nair pegou e falou, chama a mulher que orou por ela. E a mulher veio. A mulher veio. Nancy, né? Eu acho que ela chama Nancy. Eu acho que é Nancy o nome dela. Eu não me lembro. E aí a mulher veio, orou por mim. Nesse momento eu não estava orando, eu não estava ouvindo. A Nair que me contou, né? Que ela veio, orou por mim. E começou a sorrir. Quando ela começou a sorrir, eu comecei a ouvir de novo o que estava acontecendo. E olhei para ela assim, falei, o que pensei comigo, né? O que essa mulher tá rindo? Eu tô morrendo. E aí... Tô acontecendo um problema sério. E aí... ela falou assim pra mim, eu não sei se você tem algum problema para engravidar, mas Deus tá te curando, Deus tá te operando. Aquilo ali mexeu comigo, apóstola, nossa, tremendamente, porque eu senti uma operação. E depois disso que ela falou comigo, eu fiquei dolorida, como se eu tivesse... passado alguma coisa, uma intervenção cirúrgica ou alguma coisa. Exatamente. E eu até na hora de ir embora, de sair da igreja, eu andava devagar, sabe? Eu segurava a barriga como se eu tivesse realmente passado... alguma coisa mexer mesmo dentro da barriga. Foi, isso na quarta-feira. Na sexta-feira eu fui de novo no médico, poder fazer mais exame, colher mais sangue. Nada tinha mudado. Eu falei, Deus, mas eu já recebi presente, o Senhor já me operou, o que tá acontecendo? E teve uma pregação... que eu acho que foi o bispo que fez, e ele falou sobre a oração de Ana. E eu me apeguei àquilo ali. E teve um dia que eu virei pro Carlos e falei assim, Carlos, será que Deus quer isso de mim? Ele quer que eu dê meu filho para ele? Eu falei para ele, como é que eu vou entregar um filho para Deus hoje, igual a Ana fez? Aí ele falou assim, uai, você vai ter que entregar pros apóstolos. Aí eu falei, o apóstolo vai gostar, mas o apóstolo eu não sei não. Já pensou se eu tivesse todos os filhos de todo mundo? Já pensou? Todo mundo de fala de dar já? Não é? Aí eu peguei e falei, fiquei naquilo ali, mas continuei orando. Eu fiquei firme naquilo ali. Eu falei, Deus, se é isso que o Senhor quer, então tá. O Senhor faça a sua vontade em mim, que o filho é seu. E aí o tempo foi passando. Na sexta-feira eu fui lá tirar o material e no sábado a gente voltou para ver esse resultado. E o Carlos foi comigo nesse sábado.
O médico falou pra mim, não tem jeito, o seu corpo tá seco. Ele ainda não tinha usado essa palavra, sabe? Nesse dia ele usou, seu corpo tá seco. Nessa hora eu falei pro Carlos, quando a gente saiu, né? Eu falei, Carlos, não tô entendendo. Deus me deu presente, Deus me operou. Eu já falei que o filho é dele. O que eu faço? O que eu tenho que fazer, né, para que a situação mude? E eu creio, eu sei que Deus está fazendo. Eu recebi muitas orações, eu sentia que Deus estava falando comigo. Eu não tinha dúvida de que Deus tinha falado, né? Mas é isso que é a fé, né? A fé é a certeza de coisas que ainda vão acontecer. Exatamente. Nem todo mundo entende, às vezes até a gente fica meio assim, né? Dá aquela sensação e a gente pede a Deus não dá dúvida, né? Que não haja dúvida, mas que haja fé mesmo. Né? Mas esse momento, ele é difícil, É difícil. Tipo assim, o que eu tinha no material era o não, e no mas espiritual, no meu espírito você era sentia sim. que era sim. Eu tinha certeza. Eram muitas orações que eu tinha recebido, muitas palavras. E teve uma vez até que Deus falou que eu ia ser mãe de muitos. Só que depois veio uma palavra que eram filhos espirituais. Não eram todos gerados, mas naquela ansiedade que eu tava, né? Teve uma vez até que com a contagem hormonal, o médico falou, agora você tem óvulo para engravidar, mas você não pode. Eu falei, como assim? Não, eu quero engravidar. Ele falou, porque tem muito. Eu falei, mas não tem muito não, você vai ter uma gravidez múltipla. Aí eu falei, que bom, eu quero gêmeos, é meu sonho, né? Ele falou, não, eu não tô falando de gêmeos, eu tô falando de 5. Nesse dia eu tinha 9 óvulos. Ele falou que poderia fecundar. Aí eu falei, mas e agora? Quando não é demais, é de menos, não dá certo. Ou não tem nada e fala que tá seco, ou de repente é 9 e tem muito. Exatamente. E aí, no sábado, quando a gente saiu do médico, nós viemos direto para a igreja, que nós ainda estávamos na conferência profética. Nós viemos para a igreja e na hora de entrar na igreja, o apóstolo estava chegando. Ele já me olhou, né? Eu com aquela cara de choro, que eu não parava de chorar. Já me olhou e falou pro Carlos, o que ela tem? Aí ele falou assim, a gente saiu do médico agora e o médico falou que ela tá seca. Eu olhei no Carlos e falei, mas precisava falar logo isso de novo? Direto. Aí o apóstolo falou assim pra mim, você tem fé? Eu falei, tenho. Ele falou assim, Deus vai fazer. E entrou pra dentro da igreja, passou aquela primeira porta de ferro, né, que ainda estava fechada. Quando ele chegou em frente aonde ficava a mesa de som, a gente estava andando atrás dele, a gente foi entrando atrás dele. Ele virou para trás e veio na minha direção e falou assim, e jogou um negócio assim ele tava com o computador assim do lado e uma mão dele que tava livre, ele jogou um negócio assim na minha barriga e falou assim, toma a semente que você precisa para engravidar. Nessa hora eu senti o impacto, eu olhava na mão dele assim, eu via a mão dele entrando dentro da minha alma, parecia, e eu senti o impacto que eu segurei no Carlos. Aí ele falou, olhou em mim assim dentro do meu olho e falou assim, você tem fé? Eu falei, tenho. Ele falou, se você não tiver, Deus vai fazer do mesmo jeito. Bem ele mesmo. A senhora conhece. Você tem fé? Tem. Se você não tiver, Deus vai fazer da mesma maneira. Ele falou pra mim que ele vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou, ele faz. Aí aquilo ali me acalmou muito. Naquele dia foi necessário. Exatamente, aquilo ali me acalmou muito, eu fiquei bem. No domingo, no sábado na igreja, domingo na igreja eu estava bem, tinha 3 missionárias lá em casa que só falavam inglês, eu não conseguia conversar com elas. As profetas estavam lá, você nem conseguia aproveitar 100%. Nem aproveitava, eu sabia que a mulher estava falando por todo mundo, para tudo que era lado, e eu falava, e eu aqui, Jesus. Mas você sabe que tem um mistério, né, um parêntese, tem um mistério de receber pessoas que são profetas, né? Tem um mistério. Tem. Glória a Deus por isso. Tem, porque Deus, ele age, né? Ele age. Às vezes você não está nem entendendo o que ela está falando, ela está ali, né? E ela está orando, ela está intercedendo, ela está vendo as coisas espirituais. E a Bíblia fala, né, que tem gente que não sabia, mas recebeu até anjos em suas casas, olha aí, né? glória Então a Deus. É um privilégio, sabe? Com certeza. Quando o apóstolo perguntou se nós podíamos receber alguém, na hora eu falei, com certeza. Se eu não puder servir a igreja que eu tô, para que eu tô ali, né? E mesmo sem falar nada com a mulher... Na época eu nem sabia quem ia. Eu falei, não, eu tenho 2 quartos ocupados, o senhor pode mandar. E ele mandou 3 mulheres lá para casa, que foi muito bênção. Nossa, só posso agradecer a Deus mesmo. E aí... no domingo à noite, tinha acabado a conferência, a gente estava indo todo mundo embora para casa e elas queriam orar por nós. E como a gente não falava inglês, ela pediu para quem foi levar elas, que estava sempre traduzindo, né, para falar pra gente que queria agradecer, que queria orar e tudo. Aí é que eu falo para a senhora, Deus, ele é... Eu não falo uma palavra de inglês, eu não entendo inglês. A mulher botou a mão, a Cíntia, ela botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. E eu concordei com a oração dela porque eu entendia o que ela falava, sabe? Quando ela acabou de orar, o rapaz foi traduzir, falar pra mim, ela orou isso. Eu falei pra ele, não precisa falar, não. Ela orou isso, e eu sabia o que ela tinha falado, apóstolo.
E todo mundo ficou assim me olhando e falou assim, mas você fala inglês? Eu falei, não, mas o Espírito Santo fala, porque eu entendi. Que lindo. E ela entendeu, eu falando pra ela que eu estava entendendo. O que você tinha entendido. E ela ficou assim maravilhada e tudo, e todo mundo ali riu e ele foi embora. No outro dia eu tinha médico de novo, na segunda-feira. E normalmente elas teriam ido embora antes de eu voltar para casa, porque eu ia trabalhar e tudo, e no médico, né? Quando eu voltei para casa, elas ainda estavam lá, atrasou, não sei, a pessoa não foi buscar, não lembro o que aconteceu, mas elas estavam em casa. E aí eu queria contar para ela, porque eu tinha ido no médico, o médico olhou para mim, olhou no exame, fez o exame de novo, olhou para mim e falou assim, o que você fez? Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, o seu corpo está pronto, você pode engravidar. E ele fez a contagem hormonal, tinha contagem certinha, né, que eu poderia engravidar. Ou seja, no sábado eu não poderia, que o meu corpo estava seco. Na segunda-feira de manhã... Você já podia. Deus já tinha feito. Um milagre mesmo, um grande milagre que Deus fez. Tinha feito, foi tremendo, assim. Ai, meu Deus. É muito lindo, né? Deus é lindo. Deus é maravilhoso. É muito maravilhoso. Aí... eu queria contar pra ela, e tinha uma das missionárias que estava lá, era uma moça novinha, eu não lembro o nome dela, tinha um nome bem difícil. Ela falava um pouquinho de francês. E eu falei pra ela, eu preciso contar pra ela que Deus já fez e que, né, eu vou engravidar. E ela falou pra mim que sim, ela acreditava que eu teria filhos e que ela iria voltar e ver os meus filhos. Eu falei, amém, foi tudo uma bênção. No final dessa semana, nós tínhamos o acampamento das mulheres. Aquele lá das soldadas de Jesus. O exército de Deus. E aí nós fomos para esse acampamento. Foi maravilhoso. Maravilhoso, né? aquele acampamento. Mais maravilhoso que nós já tivemos. Marcou minha vida aquele acampamento. Foi tremendo, assim. Chegamos lá na sexta-feira à noite. No sábado de manhã eu falei pra Mayara, eu falei, tira uma foto minha aqui porque eu tô grávida. E eu já tava declarando. E já acabou na barriga. Eu falei, tira uma foto minha. Tava eu, a Mayara e a Gislene. E aí, no final do culto, a gente foi pra piscina, todo mundo brincar e todo mundo cuidando de mim. A Cris tá grávida, não tromba na crise. E foi um final de semana assim. Voltei pra casa na segunda-feira, tá? A Cris passando mal. Eu tava com muita cólica, com muita dor no corpo. E eu tinha aqui no médico, falei pra ele, não vou aí não. Remarca a consulta pra mim, porque eu tô passando muito mal. Aí ele marcou, acho que foi na quarta-feira de novo. Ou foi na quarta ou foi na quinta, eu não lembro. Aí ele marcou a consulta, eu fui lá, falei, doutor, eu acho que eu vou menstruar, porque eu tô com muita dor, eu não tô bem. E aí comecei a explicar o que eu tava sentindo, ele falou assim, porque ele fala um pouquinho de português engraçado dele lá no que ele fala, tu tá grávida? E eu olhei na cara dele. Será? Ele é muito engraçado. Assim, eu não queria duvidar, né, porque eu já tinha falado o tempo inteiro que tava. O fim de semana todo profetizando também. E aí eu peguei e falei, tô grávida, né, mas aí eu fiquei assim, né, apreensiva. Ele falou assim, não, vamos fazer o exame, só que ele mandou emagrecer, né, porque já tava gordinha já. E aí ele não conseguiu ver no ultrassom, fez o exame de urina, não deu o resultado na hora. Ele falou, desce agora, tira o sangue e me liga amanhã pra você ver o resultado. Foi, eu acho que o dia mais longo da minha vida, eu esperando a resposta. Até eu ligar pra ele. Aí isso foi na quarta mesmo. Aí eu liguei pra ele, amanhã não, eu liguei na sexta-feira pra ele. Ele pegou e falou assim, a hora que eu falei que era eu, né? É a Cris, doutor, e tal, eu vim pegar o resultado. Eu não te falei? Ele não deixou eu terminar. Eu não te falei que você tá grávida? Quando você saiu daqui? Muito grande. Aí eu liguei pra ele em um telefone e tava com o Carlos no outro, porque eu tava trabalhando. E aí, eu não te falei que você tá grávida? E já marcou a consulta pra mim pro sábado de manhã. E eu falei, Jesus, eu tô grávida. E eu queria correr do serviço e sair gritando. Aleluia, aleluia. Como que eu ia gritar na casa da mulher, né? Não tinha jeito. Aí o Carlos no outro telefone, chorando já também, falou, glória a Deus. Aí tá bom, fomos no médico no outro dia. Eu estava de 5 dias de gravidez. Nossa, que Deus maravilhoso. Então assim, é porque demora, né? Parece que demora 3 dias para fazer a fecundação até trazer a gravidez, né? Então tinha dado os dias. Podia contar que tinha dado, assim, do dia que ele marcou a quantidade de ovulação que eu tinha e tudo. É muito tremendo. Na época a gente fez as contas, sabe? Eu e o Carlos, tinha dado tudo, tinha a prova ali, né? Do que Deus tinha feito. Aí, tô grávida, glória a Deus, aleluia. Mas não parou aí as provas, não. Foi uma gravidez muito difícil. Eu tinha que parar de trabalhar porque eu corria o risco de perder o bebê a todo momento. Foi uma gravidez que ele seguiu semanalmente, não era mensal. Ele passou a me seguir mensalmente depois do 7º... Mensalmente não, a cada 2 semanas, depois do 6º mês.
Que então aí ele foi falou complicado assim, foi mesmo, bem né? complicado. Eu tinha muita dor de cabeça, que eu não sabia raciocinar com a dor, eu ficava desorientada. Deu enxaqueca demais. Foi muito complicado, eu não podia pegar peso mais, porque a nenê descia, e foi muito complicado. Aí, para ajudar a complicar, né, todo mundo quer saber o sexo do neném, mas aquele não deixou a gente ver o que era não. Só que o Carlos tinha certeza que era uma menina. Mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos antes de eu engravidar, Deus deu um sonho pro Carlos, com o nome da filha dele. E o Carlos falou isso pra mim nessa época e eu nem dei moral pra ele. Quando eu engravidei, eu falei, e agora? Eu quero um nome que o Senhor dê pra mim, né? Porque eu quero um nome de Deus, a minha filha é sua, o Senhor vai usar a vida dela, então me direciona. Aí vem o Carlos, com o nome do sonho. Ai, essa foi boa. Eu falei, Não. É Ele, muito como assim? peso. Eu falei, não, eu não tô preparada pra isso não, isso é peso demais, eu não quero não. Vão ficar rindo de nós, vão ficar falando... Vão debochar da minha cara, vão falar que eu sou puxa-saco. E eu não queria, apóstola, eu sou sincera com a senhora de falar. Sim, eu imagino. Eu não queria. Aí eu falei, Deus, se o senhor falou com o Carlos e eu sei que ele não vai abrir mão do nome, só que a gente não sabia se era menina ainda, o médico não tinha falado, né? Não tinha confirmado. Não. Aí eu falei, então o senhor fala comigo. Lógico. E Deus me confirmou 5 vezes. Uma delas foi com a senhora. No final do culto, a senhora brincou um dia comigo e falou que o nome do neném ia ser Keila. Eu olhei assim na senhora e falei, nossa, será que ela sabe? Eu, hein? Aí, tá bom. Aí eles, outras pessoas, e tudo confirmando assim que era Keila. Eu falei, Deus, faz isso comigo. Não, Jesus. A última pessoa foi minha avó. Eu liguei pra minha avó pra falar que eu tava grávida, pra conversar com ela normalmente. E ela falou, e aí, já escolheu o nome do neném? Eu falei, não, vó, ainda não, nem tenho certeza o que é ainda, né, e tal. Eu tô pedindo pra Deus. Ela pegou e falou assim, coloca o nome do seu vô. Eu falei, vó, vou colocar no meu vô não, tem um monte de... E se for menina também, né? Não vou colocar o nome do meu vô não, e tal. E falei que não queria, aí ela falou assim pra mim, minha filha, nunca canse de honrar aquele que cuidou de você. Aquilo ali foi uma flecha assim no meu coração. Eu falei, tá bom, Jesus. Além de Keila, vai ser Fernanda. Keila Fernanda. Keila Era Fernanda. muito peso. Era muito peso. Eu falei, o negócio vai ser dobrado, né? Aí eu falei pro Carlos, eu falei, tá, mas agora nós vamos ter que pedir autorização, porque eu não tenho coragem de fazer isso sem falar com eles, não. Aí nós fomos procurar vocês, não sei se a senhora lembra. Eu lembro. Aí o apóstolo até me zoou na hora. Meu Deus! Vocês vão aguentar a zoação. Vocês vão aguentar a zoação em cima de vocês, né? Aí eu falei, tô obedecendo, apóstolo. Eu tentei, ainda falei, eu tentei. Mas bom, vai lá. Continuamos, isso eu não lembro a época que aconteceu isso, que Deus confirmou, só que nós confirmamos o sexo da Keila, eu tava com 6 meses e meio, mais ou menos, de gravidez. E aí a gente fez o chá revelação para contar o nome e até foi melhor aceitado do que eu imaginava. Eu tive nem tanta zoação. Não, nem todo mundo gozou tanto do que... Não, muita gente falou... Mas esse negócio de filho é tão assim, cada um escolhe o nome que quer para seus quer, filhos, né? Com certeza. Nem tem nada. Tem cada nome diferente, não posso falar, mas tem cada nome diferente, né? E na verdade é um nome que é forte, porque Keila, né, que é o nome hebraico. Keila, que quer dizer aquela que reúne a congregação. A congregação, né? E eu não sabia que eu não sabia disso. Eu achava que meu nome era Muralha. Tipo assim, e na minha cabeça eu sempre achei que afastava as pessoas, sabe como? Aquela que era como uma defesa, que não deixava as pessoas entrar. E eu sempre me vi nesse papel, tipo assim, eu que defendo, eu não deixo ninguém vir, sabe? E aí o dia que eu fui pesquisar mesmo, que eu descobri que Keila era hebraico e significava ao contrário do que eu achava. É aquela que reunia as pessoas. Nossa, aquilo pra mim foi até uma cura, na verdade. Foi uma assim, Deus mexeu comigo, né? E Fernando também, Fernanda, né? Destemido. Fernanda é ousado. É aquele que é ousado. E ousado para muitas viagens ainda. Então quer dizer que a sua filha arrisca de... embora. Sair por aí. Pois é, eu vou chegar nessa parte também. Eu pesquisei muito o nome, né? Eu queria um nome que tivesse significado, tivesse... Né? Lógico que eu acreditava que Deus tinha falado com o Carlos, né? Não era isso, mas eu queria saber o que era Keila. Então eu pesquisei muito, e na época eu pesquisei isso. E... na hora do chá de bebê, eu até falei para as pessoas, falei, é isso o significado dela, eu creio. E quando eu juntei os 2 nomes, eu falei, meu Deus, aquela que reúne, ela é destemida, ela não desiste do que ela começa para fazer. É forte. Eu falei, a minha filha vai embora.
E eu senti no meu coração a confirmação e depois eu recebi uma palavra falando que aquele bebê, ele estava nascendo para fazer a obra de Deus e que ela era uma missionária. Então é lindo, né? Porque na verdade, se você fez a oração de Ana, o filho não é seu, não ele é meu. Totalmente de Deus, né? É a primícia, é o primeiro. E Deus com certeza te daria outros, né? Como ele deu, é emocionante, né? A gente eu fico emocionada também de sentir como que Deus faz, e ele fez isso com algumas crianças da igreja nesses anos, né? Não dá para falar todo mundo aqui, mas nesses últimos anos Deus tem marcado algumas crianças poderosamente mesmo. Eu creio que Deus vai usar no avivamento, na última hora, Deus vai usá-los poderosamente. O Carlos, há muitos anos, o Carlos ora para que Deus trouxesse pregadores mirins para nossa igreja, desde antes da gente ter filho. E o Carlos sempre orava, sempre que ele via criança, e tinha algumas que ainda ressaltava esse desejo nele de orar, lindo, né? Sabe? Há muito tempo o Carlos ora sobre isso, porque ele falava... As nossas crianças são abençoadas e Deus pode usar a vida delas, né? Com certeza. Então a gente sempre creu muito nisso. Eu e ele sempre doido por causa de criança, a gente sempre, né, no meio da meninada, tudo. E, voilà. Deus fez o chá de revelação, falou o nome da criança, aguentando se alguém zoasse. Vamos embora. E foi tremendo, e foi pra frente. Foi, eu senti muita tranquilidade depois que eu aceitei, porque eu falei, gente, eu tô obedecendo. O resto não é comigo, né? É com Deus, né? Aí tá bom. Terminei a gestação, fomos para o parto. A gente teve o lançamento do CD, eu tive que ficar os últimos 1 mês e meio, eu não podia nem sair de casa. Então eu sumi da igreja, não via mais ninguém. E aí teve o lançamento do CD. Eu falei, Carlos, eu não vou ficar de fora, eu quero ir. Cris, mas... Eu falei, Carlos, eu vou. E eu fui. A Keila mexeu o show, o lançamento inteiro. Ela mexia na minha barriga o tempo todo e eu tava muito feliz. Não era um mexido que eu achava que ela não estava bem, eu tava feliz. A sensação que me dava era de alegria. Aí a gente esperou para a Keila nascer normal no 20, né, de março. E a Keila não deu um sinal de que ia nascer. O médico falou, bom, já tá completando 41 semanas, o bebê tá grande, vamos induzir o parto. Aí eu fui internada no dia 26 de março para poder induzir e não tinha resposta, não tinha nada, que ele não vinha, me deram a medicação, né? A bolsa, provocar, né? Eles tiveram que estourar a bolsa, porque a bolsa não estourou, nada aconteceu. E o meu médico, é raro acontecer isso, normalmente a gente chega no hospital e a gente ganha neném com quem tá lá, né? O meu médico falou, não, a partir do momento que você for internado, eu quero ser avisado, porque eu quero te acompanhar. E assim ele fez, ele ficou internado comigo. No outro dia de manhã, na noite do 26 ele não veio não, mas no outro dia ele passou o dia comigo no hospital. Tudo que eles tentaram, né, tudo, puseram bola, puseram banheira, tudo. E eu sentia muita dor, era muita dor, só que não tinha dilatação. Depois de quase 20 horas, mais ou menos. Meu Deus. Ele sentiu que ele ia ter que fazer uma cesárea, mas ele não me contou. Sim. Porque eu falei pra ele, Deus falou que vai me abençoar e que nada vai acontecer, eu quero ter parto normal. Era meu sonho ter parto normal. E eu acreditava na minha mente que se não fosse o parto normal, eu tava saindo do controle de Deus, sabe? Eu tinha aquela angústia ali comigo. Aí ele não contou pra mim que ele tinha mandado me dar uma anestesia, porque é diferente a anestesia da cesárea com a anestesia do parto normal. Ele disse, eu não entendi nada disso. Porque eu só fui ficar sabendo de tudo isso, apóstola, depois que a Keila nasceu. Durante o processo, eu não sabia o que estava acontecendo. E também tudo muito rápido, às vezes. Foi. Aí, depois que ele me deu essa anestesia, alguma reação deu no meu corpo, eu não sei o que aconteceu. A Keila revirava, torcia dentro da minha barriga. E eu comecei a gritar o Carlos. Carlos, liga pra apóstola, minha filha vai morrer. E eu desesperada, eu senti uma dor, era esquisito. De repente, encheu de enfermeiro dentro do meu quarto. Tinha gente que eu não sabia, que nem... Eu tava ali o dia inteiro que eu não tinha visto a cara daquele povo ainda. E aí o médico tava lá e o médico mandou preparar pra operar, pra fazer a cesárea, no Só caso. Que não falou nada pra mim. Eu falei, não, eu não vou fazer cesárea, o que tá acontecendo? E eu falava com ele em português mesmo. Naquela hora ali eu não lembrava nem que existia francês, que eu tava na Bélgica. Eu falava com ele, era em português e eu gritava. Nisso o Carlos colocou a música, o CD pra tocar pra mim. E eu falei pra ele ligar pra apóstola no desespero, gente. Eu tô contando calma aqui, mas era grito. O Carlos gritando de um lado, eu gritando do outro e os médicos em volta. Tava grave a situação. Tava acontecendo alguma coisa. Tava. E aí ele colocou o CD e eu comecei a falar, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Ele não conseguiu falar com a senhora. Ele ligou e falou com o apóstolo. E o apóstolo falou, Carlos, fala pra Cris que Deus tá mandando um anjo. O Carlos não precisou me falar.
Ele não me falou. Quando eu olhei no canto do quarto, tinha um anjo olhando para mim. O anjo brilhava e eu falei, Carlos, eu tô vendo um anjo. Eu fiquei com medo, eu falei, Deus tá me levando ou Deus tá me guardando? Vou morrer, Jesus, vou morrer, né? Eu até falava pro Carlos, você arruma uma pessoa direita pra cuidar da minha filha se eu morrer. Cada bobeira que a gente fala, né? Nossa, o medo era de O medo era de ir, né? O medo era de ir, dela ficar, sabe, desamparada. E eu falava, meu Deus, o que o senhor tá fazendo? Eu sei que a filha é sua, mas deixa eu cuidar dela. Passa tanta coisa, né, na cabeça. Nossa, muita coisa. E eu vi mesmo esse anjo, e depois o Senhor colocou uma enfermeira para cuidar de mim, que eu falava para ela, nossa, você parece um anjo, ela era um doce de pessoa para cuidar de mim. Aí tudo acalmou, a Keila tava com batimento cardíaco, normalmente o batimento de um bebê, se eu não me engano, é 153, 170, alguma coisa assim. Era algo muito alto o batimento que ela deveria ter, e nesse momento ela foi a 10. Ela quase morreu. E aí o médico falou, aí a enfermeira que tentou reanimar a Keila dentro de mim, falou assim, mãe, o doutor decidiu que vai te fazer uma cesárea. Aí ela falou assim, senão a gente vai perder a sua filha. Aí nessa hora eu falei, né? É lógico, não, faz rápido, tira rápido. Né? E aí eles me levaram para a sala de cirurgia e eu só chamava, cadê o Carlos, cadê o Carlos, cadê o Carlos? E o Carlos não tava lá dentro, né? E aí eles falaram, calma, a gente vai trazer ele. Depois que aconteceu tudo, ele tirou a neném, ele me mostrou ela. Quando ele me mostrou ela, eu perdi a consciência. Não lembra de mais nada depois? Não lembro. Quando eu vi de novo o que estava acontecendo, eu já estava na sala, eles trazendo ela para mim. Numa outra sala, eu não estava mais na sala de cirurgia. Eles trazendo ela para mim. E aí ele falou assim pro Carlos, eu tive medo. O médico falou pro Carlos, eu tive medo. Eu senti a vida dela passar no meio dos meus dedos. Eu tinha 30 minutos para tirar ela, senão ela ia morrer. Você ou o bebê? O bebê. O bebê. O bebê. Porque o coração dela não estava reanimando, né? Tava oscilando, na verdade. Tava muito fraco, né? Tava, porque eu cheguei a 9 centímetros de dilatação. E ele mandou eu empurrar. Nessa hora que ele mandou eu empurrar, foi que o coração dela parou. Ela já estava muito cansada. Eram muitas horas já, eram muitas horas tentando e nada tinha dado certo. Ela estava cansada. E aí ela virou assim a cabeça, sabe? Então a enfermeira teve que arrumar ela lá dentro. E foi na hora que o coraçãozinho dela foi a 10. A 10 é quase morto, né? Aí ele falou, eu tive que fazer a cesárea porque tua filha ia morrer. Ele tirou ela com 28 minutos, ele tinha 30. Então, assim, foram 2 minutos ali que Deus guardou, né? Sim. O anjo do Senhor estava presente mesmo. Lá, tava. Eu não tenho dúvida de que eu vi o anjo lá. E aí foi muito tremendo. Ele trouxe ela para mim. Ela pegou uma infecção, o hospital não me informou até hoje o que aconteceu. Ela não pôde receber visita, a gente ficou uma semana internada. Foi muito difícil, ela não podia sair daquela luz, sabe? Passou num estreito mesmo, né? Foi uma semana ali que eu ainda tinha medo de perder minha filha, sabe? Foi muito complicado. E aquilo ali mexeu demais comigo. Ela não conseguia mamar, na verdade o meu leite não descia, eles tiveram que ajudar a dar a fórmula. E o que aconteceu? Aqui na Bélgica, eles te ensinam, te estimulam a amamentar, o neném tem que mamar, né? Pra não dar a fórmula. Só que começou a acontecer que a Keila estava desidratando, então ela já estava com uma infecção, tomando medicação e não recebia alimento, ela começou a piorar. E eu falo que Deus colocou, sabe, uma enfermeira pra ver isso, porque eu era mãe de primeira viagem, eu não sabia o que estava acontecendo, né? E eu chorava, eu falava, pelo amor de Deus, dá comida pra minha filha, meu leite não tá descendo. E as enfermeiras falavam, não pode, você tem que dar mamar pra ela. Vai dar, uma hora vem. Uma hora vem. E já tava no 5º dia. Já era muita coisa. E o leite que ela estava saindo, o colostro, não tava sendo suficiente. Eu penso que por causa da infecção, né? Que ela não tava bem. Aí Deus trouxe uma enfermeira que pôs a mão na boca daquele e falou, essa criança tá desidratando. Vocês é doido? E anotou bem grande assim no prontuário, que fala, né? Que tinha que dar fórmula para ela, eu acho que ela era a chefe das enfermeiras, né? E aí que tinha que dar fórmula para ela porque ela tava mal, ela tava desidratando. Aí começaram a dar fórmula para ela, foi quando ela começou a melhorar. 2 ou 3 dias depois eles nos deram alta que ela melhorou. E foi assim. Uma pessoa que não podia ter filhos, Deus fez um milagre, me deu a Keila e depois ainda me deu o João de presente. É muito milagre, é muita vitória, né? Porque eu falava pra Deus, eu não queria, né, deixar a Keila sozinha, mas eu falava, eu não vou passar por tudo isso de novo pra ter outro filho, não. Eu não quero, eu não vou parar.
E aí Deus me deu o João de presente, que quando eu descobri a gravidez, estava com quase 3 meses. Também foi uma gravidez difícil, também foi um parto difícil, mas Deus me deu. Que e eu maravilha. tinha pedido para Deus que eu queria muito um casal. Uma menininha e um menininho, E que se ele me desse um casal, eu não ia ter o 3º filho. Mas se fosse o mesmo sexo, eu iria tentar o 3º. E o baiano ficou doido nessa segunda opção. Ele queria o 3º. Aí quando Deus me deu o João, eu falei, eu vou operar. Porque eu já tinha tido 2 gravidezes difíceis, 2 partos difíceis. Eu falei, Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu, mas eu paro, né? O Senhor cumpriu comigo o que eu pedi, né? Os 2. Algo maravilhoso, a promessa, Deus agiu poderosamente, né? Eu posso contar uma coisa que aconteceu agora? Pode. Eu sempre falei pra Keila que ela era o meu milagre. Eu sempre falei pra ela, falava, filha, você é meu milagre, você é um presente de Deus. E aí, esses dias, a pastora Brenda me ligou pedindo pra Keila gravar um versículo. Eu fui e falei pra ela, eu falei, pastora, eu vou perguntar pra Keila se ela quer. E fui e falei pra Keila, eu falei, filha, você quer gravar o versículo? Ah, não, mamãe, eu tenho vergonha. Naquela hora, eu falei assim, eu não posso deixar minha filha crescer como eu era, porque a senhora me conhece, ela sabe a dificuldade que é pra mim falar na frente dos outros. Aí eu falei, eu não posso deixar a Keila crescer assim, porque eu sei o que Deus vai fazer na vida dela, né? Só que a Keila, ela tinha um ano e meio de idade, ela pegava a Bíblia e pregava pra cachorra. Vem aqui que eu vou te contar a história de José. A Mayara ficava encantada com ela aprender os nomes difíceis, né? Túnica. Um dia ela falou túnica pra Mayara. A Mayara falou assim, como assim túnica, Nossa, Keila? Túnica. Não podia falar a roupa de José? Não, Mayara, é a túnica, ué. É incrível. Aquela, assim, ela é diferente, ela, né? E aí, quando ela falou pra mim que não queria falar o versículo, eu senti na hora. Né? Eu falei, mas tá errado, né? Não posso deixar isso acontecer. Aí eu contei pra ela o parto dela, que eu vi um anjo e que Deus falou pra mim que ela ia ser uma missionária. Então que ela tinha que começar a aprender já a falar na frente das pessoas, porque Deus vai usar a vida dela. Após ela começou a chorar, olhou em mim, me abraçou e falou, tá bom, mamãe, então eu vou fazer, porque Deus vai me capacitar. Eu achei aquilo ali tão maravilhoso. Como Deus agiu, né? E ela fez, e me encantou de novo, porque eu não sabia o versículo de cor, não. E eu tava lendo pra ensinar pra ela, porque eu falei pra ela, o que você quer falar? De qual versículo? A tia Brenda deixou ela escolher, né? Eu quero falar do nascimento de Jesus. Ela não teve dúvida nem pra escolher o versículo, sabe? Eu quero falar do nascimento de Jesus. Aí... E falou bonitinho. Apóstola, eu li o versículo para ela umas 3 vezes. Ela falou, mamãe, eu já sei. Eu falei, como assim, você já sabe, menina? Eu não sei o versículo ainda? Vem cá que eu vou te falar. Tem a cabeça muito boa, é uma menina muito inteligente, viu? É uma Keila mesmo. Não é? É uma Keila marcada. É uma Keila mesmo. E assim, então, eu tenho... sei lá, um livro de confirmações do milagre e do favor de Deus na minha vida. É muito lindo, né? Então, nós vamos chamar a Keila aqui agora. Vem, Keila, para todo mundo te ver. É uma princesa, olha fala só. Oi. Fala oi para as pessoas, fala aqui, ó, fala aqui. Fala oi, paz do Senhor, fala. Oi, Fala, paz do Senhor. Você tá com saudade da igreja? Sim, Você quer que a igreja abra? sim, Então nós temos que orar, né? sim. Fala pro pessoal assim, vamos orar, gente, para abrir igreja. Fala. Vamos lá, gente, para abrir igreja. Viu? Vamos orar, pessoal, para abrir igreja. Então você vai dar o presente à mamãe. Dá o presente à mamãe. Obrigada, minha vida. Muito bem. É um presente de Deus, né? Graças a Deus. Então, olha, que você... Vem aqui, pertinho, né? Meio pertinho. Não pode ficar... Diz que não pode ficar muito. Mas eu desejo... Amém. Eu quero que vocês desejem aí comigo, né? Amém. Junto. Eu desejo que você seja uma grande missionária. Viu? Amém. Desejo que você seja uma grande missionária. E hoje eu estava vindo e pensando assim, eu queria que você fosse uma missionária igual a Nájua. A Nájua se foi, né? Ela se foi por causa do Covid. Mas a Nájua, ela foi uma missionária de Deus tão poderosa. A Nájua, ela já pregou na nossa igreja umas 2 vezes. E a missionária Nájua... Pode vir, João. Pode deixar ele vir, Maiara. Não tem problema. Nájua foi a primeira missionária que entrou na Albânia quando caiu o comunismo. E ela foi uma missionária espetacular, Vem né? cá. E eu desejo que você seja uma missionária
mais ainda que a Nájua. Amém. Mais ainda que a Nájua, né? Que você seja ousada, destemida, viu? Amém. Que Deus faça uma obra muito grande na sua vida, que você seja uma bênção, que você reúna muitas pessoas em volta de você, muitas. Que você atraia muitas pessoas para o Senhor, né? Amém. Que o Senhor possa fazer essa obra, amém? Em nome você crê? de Jesus. Fala assim, eu creio. Eu creio. Fala, eu recebo. Eu recebo. Amém. Em nome? Vai perto da mamãe agora. Em nome de Jesus. É isso mesmo. Então vamos orar, né? Amém. Senhor, te agradecemos por esse testemunho tão maravilhoso. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor opera maravilhas. A tua palavra diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre. E o Senhor é aquele que nos guarda. A tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E houve um livramento, houveram milagres, um milagre de fecundação, um milagre de nascimento, um milagre, Senhor, de salvação, porque, Senhor, sem o Senhor não tem vida. O Senhor é aquele que ordena a vida, né? O Senhor assopra o fôlego de vida, diz a tua palavra, e nós então vimos a existência, né? Nós existimos pela tua palavra, e eu glorifico o teu nome, porque eu sei que o Senhor tem planos e projetos na vida da Keila Fernanda, na vida do João. O Senhor tem planos, os projetos. Tua palavra diz que o Senhor tem tudo determinado. Essa palavra tão maravilhosa. O Senhor tem algo determinado. E eu quero te agradecer por esta família, pelos milagres que o Senhor operou, por tudo aquilo que o Senhor fez e continuará com certeza fazendo. E eu te peço por tantas mães, outras mulheres que talvez desejam a mesma coisa, que o Senhor possa tocar poderosamente. Tu és aquele que opera, Senhor, que opera milagres, maravilhas, e nós te exaltamos, nós te glorificamos e te honramos nesse dia, Senhor. Se tem alguém que faz, é o Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Vai agindo, continua agindo poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, né? Então é um prazer ter tido você aqui com a gente, viu? Graças a Deus. Viu, Keila? Você também. Tá uma moça, né? Graças a Deus por tudo. Agradeço a Maiara que veio de babysitter ajudar com o João. Graças a Deus, viu? Eu amém. agradeço por Deus me trazer para essa igreja com amém. Vocês, cuidando da gente. Eu e o Carlos, a gente só pode agradecer por Deus tudo, é fiel, apóstola. né? E não tô aqui só para puxar o saco, não é gratidão mesmo, porque eu sei como Deus usou a vida de vocês para cuidar de nós em tudo. É um testemunho, né? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe cada um poderá. Você quer deixar um versículo? Você vai deixar que vai aparecer na tela, vai, né? Então, Hebreus 10, 23. É isso aí. Então, Hebreus 10, 23 vai aparecer na tela agora, no final do testemunho, com uma música que a Cris dedica a todos vocês, né? Uma música que falou com ela, no coração dela, no momento que ela mais precisou. Então, que Deus possa continuar abençoando você, a sua casa, a sua família. Compartilhe esse testemunho para que outras pessoas também possam ser abençoadas e que vocês possam ter uma excelente final de tarde de domingo, em nome de Jesus. Um abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém.